Olá pessoal, eu sou Rafael Rocha e nessa sessão eu vou mostrar o processo de ciência de dados e como aplicá-lo, desde a exploração de conjunto de dados até a implantação de serviços, todos aplicados a uma história de dados. E nessa história de dados teremos um caso com situações bem interessantes que costumam ocorrer no dia a dia de empresas que dispõem de soluções em software para comunicar com seus clientes e parceiros. Iremos examinar, passo a passo, um desafio de negócios e ver como a aplicação do processo de ciência de dados pode ajudar a solucioná-lo. E também vamos ver como as ferramentas e os serviços das plataformas de inteligência artificial do Azure podem te ajudar a resolver alguns dos seus próprios desafios de negócio. Bom, fazer uma breve apresentação. Eu sou Rafael Rocha, faço parte do programa MSP desde 2019 e para quem não conhece o programa MSP é o Microsoft Student Partner, um programa um pouco mais direcionado ao segmento acadêmico, onde buscamos compartilhar conteúdo técnico focando em universidades e para estudantes em geral e fazendo uso de tecnologias Microsoft em conjunto com outras tecnologias também. Também contribuo com comunidades de tecnologia já há uns 3, 4 anos e atualmente estou atuando como arquiteto de soluções cloud, porém também tenho algumas competências de desenvolvimento de software e práticas de DevOps. Bom, e vamos iniciar compartilhando o desafio de negócios, a nossa história de dados. Então vamos lá. Estivemos trabalhando com a Tailwind Traders, uma empresa varejista especializada em ferramentas e recursos do tipo faça você mesmo para sua casa e jardim. A equipe de tecnologia da Tailwind Traders fez recentemente um trabalho incrível fornecendo aos seus clientes e parceiros da empresa aplicativos nativos em que eles podem comprar e gerenciar seus próprios estoques. E assim como em qualquer nova versão de uma tecnologia lançada no mercado, onde temos muitos usuários e parceiros, muitas vezes bugs ou solicitações de recursos serão solicitados. Para isso, a Tailwind Traders tem um sistema em que usuários e parceiros podem enviar tickets de suporte quando estão enfrentando algum tipo de problema com a tecnologia. Eles também provêm de uma equipe de suporte e essa equipe realiza a triagem dos tickets de suporte e ajuda a resolver, fornecer soluções alternativas e também trabalha com as equipes de tecnologia para dar andamento às novas solicitações de recursos ou correções em seus produtos. O uso do aplicativo da Tailwind Traders por clientes e parceiros acaba crescendo cada dia mais. E, consequentemente, cada vez mais tickets de suporte estão sendo registrados no sistema. Então isso vai se tornando um problema, porque a equipe de suporte está começando a se sentir sobrecarregada pela alta carga de trabalho. Eles relatam que a maioria dos clientes está satisfeita com o serviço e que tiveram seu ticket de suporte resolvido, com rapidez e eficiência. No entanto, nem todos os clientes estão recebendo essa experiência. E alguns acabam achando que seus problemas não são de fato resolvidos, além do tempo de espera ser muito longo até receberem uma resposta. Sendo assim, após algumas discussões internas, a equipe de gerenciamento da Tailwind Traders definiu um certo orçamento para ajudar a lidar com esse problema para que não haja maiores impactos ao seu negócio. Então foi perguntado à equipe de análise uma forma de como podemos ajudar a equipe de suporte. E essa pergunta é bem ampla, certo? E dessa forma, a equipe de análise precisará explorar esse problema com mais detalhes e, levando em consideração toda a investigação de dados históricos, responder com as recomendações, com as maneiras das quais eles podem ajudar e dar um direcionamento para o time de suporte da Tailwind Traders. Então a equipe de análise assumiu essa abordagem para resolver esse desafio, que consiste na exploração, experimentação, implantação e apresentação. Seriam esses 4 passos,
E, primeiramente, no processo de exploração, eles precisam explorar os dados históricos para encontrar padrões, ideias e tendências que poderiam ajudar a apontar para qualquer área ou áreas que seja óbvia para ser investigada. Eles vão trabalhar junto com a equipe de suporte nessa tarefa como especialistas em domínio. Na sequência, no processo de experimentação, depois que eles entenderem melhor o conjunto de informações exploradas, eles poderão começar a experimentar perguntas mais específicas, em que a previsão e, consequentemente, a aplicação de abordagens de aprendizado de máquina poderá ser muito útil. Ao terceiro passo, temos a implantação, que é depois que eles tiverem repetido e ajustado seus próprios experimentos, eles vão precisar implantar uma solução que possa ser incorporada à infraestrutura atual da equipe de suporte da Tailwind Traders. Eles podem criar a solução e monitorar um primeiro modelo para avaliar a precisão dessa solução ao trabalhar com dados reais. E por fim, temos o processo de apresentação, no estágio de apresentação, que consiste em apresentar as descobertas e ideias para a equipe de gerenciamento da Tailwind Traders. Legal, pessoal. Então vamos à nossa primeira demo. Então vou mostrar as ferramentas e abordagens que usamos para ajudar a equipe de suporte. Primeiramente, eu quero mostrar a vocês como exploramos o conjunto de dados. Antes de qualquer coisa, a gente vai precisar explorar o dataset para entendermos quais são os tipos de dados que obtivemos a partir do sistema de tickets de suporte da Tailwind Traders, correto? Para isso, a gente vai utilizar uma instância do Azure Machine Learning, que é esse serviço aqui, do portal do Azure. Ao criarmos um serviço de Machine Learning, são criados alguns recursos aqui, são provisionados alguns recursos para compor ele. Navegando aqui sobre os recursos que são criados, então nós temos Application Insights, um Container Registry, um Key Vault, a própria instância do Machine Learning e uma Storage Account. Esses recursos aqui são necessários para prover toda a infraestrutura necessária. Então vamos voltar aqui para nossa instância de Machine Learning. E o que seria então o Azure Machine Learning? Ele é basicamente um ambiente baseado em nuvem que pode ser usado para treinar, implantar, automatizar, gerenciar e rastrear modelos de Machine Learning. Ele pode ser usado para qualquer tipo de aprendizado de máquina, desde o Machine Learning clássico até aprendizado profundo, o famoso Deep Learning. Também aprendizado supervisionado e não supervisionado. Se você preferir escrever um código em Python ou em R, ou utilizando opções Zero Code, Low Code, utilizando o próprio designer, que a gente vai ver um pouco mais à frente, você pode criar, treinar e rastrear os modelos de Machine Learning e Deep Learning altamente precisos em um workspace do Azure Machine Learning. Bom, agora vamos clicar aqui nesse botão Launch Now, e aqui a gente é direcionado para o Azure Machine Learning Studio. Aqui, na verdade, é um workspace com todos os recursos que são necessários para a gente poder trabalhar aqui no nosso processo de exploração, de experimentação, implantação e gerando os recursos necessários para a gente fazer a visualização ao final. E o que seria então esse workspace? O workspace ele é o recurso de nível mais elevado para o serviço de aprendizado de máquina. Ele fornece aqui, como vocês estão vendo, um local centralizado para cientistas de dados e desenvolvedores trabalharem com todos os artefatos para criar, treinar e implantar os modelos de Machine Learning. Legal. E agora que a gente viu conceitualmente o ambiente que a gente vai trabalhar, só um ponto antes de a gente prosseguir. A gente tem esse menu lateral, que é o menu que vai direcionar para cada área, para cada recurso específico do Azure Machine Learning, onde a gente vai trabalhar. Então aqui a gente tem
os notebooks, que é Automated Machine Learning, Automated ML. Temos o Designer, né, na parte de autor. E em Assets, né, que seria a parte de recursos, nós temos os datasets, os experimentos, pipelines que será tema, né, de futuras apresentações aí, acompanhem. Os modelos, os endpoints, que representam os containers que são gerados, né, e aqui alguns recursos de gerenciamento, compute, data stores e data labeling. Agora a gente vai focar em compute, né, e o que seria o compute? Aqui é onde a gente cria a nossa VM notebook, né? O nosso notebook VM, ou pelo menos a gente criava. Né? Aqui tem até uma nota que está sendo substituído por Compute Instances. Será um recurso baseado em containers, quando anteriormente a gente criava uma VM, né? Provisionava uma VM para a gente fazer os processamentos aqui e criava também um cluster para treinamento. E agora essa arquitetura está mudando um pouco. Aqui ele até sinaliza que a gente não consegue mais criar VMs, né? Então, aqui eu já tenho a minha VM criada e executando, e nessa VM já vem com algumas coisas pré-instaladas. Por exemplo, o Jupyter Lab, o Jupyter, o RStudio, né, e o SSH aqui para você conectar remotamente. Por hora, a gente vai usar o Jupyter. Eu já tenho uma aba aberta aqui para agilizar um pouquinho. E no Jupyter, aqui ele abre na verdade uma instância do Jupyter Notebooks dentro dessa máquina virtual. E a partir daí, veja que eu posso abrir um notebook em Python e começar a explorar os nossos dados. Legal. Então ele abriu aqui meu notebook. Né? Vejam que a gente já tem alguns códigos aqui para nos apoiar a fazer a exploração dos dados. Então notem aqui na primeira célula ele fazendo a importação de uma lib muito comum aí na área de dados, né, que seria o Pandas, e fazendo a leitura, né, carregando um arquivo aqui de dataset que eu tenho na minha estrutura aqui de notebooks. Né, se a gente observar, e se eu voltar ao nível, né, tem um arquivo aqui que eu separei para a gente avaliar. Né, então ele vai buscar dentro dessa estrutura e vai executar. Aqui ele já exibiu o output, né, para a gente já visualizar o conjunto de dados que a gente tem nesse dataset. Né? Esse dataset aqui seria a extração dos dados do sistema da Tailwind Traders, né, com relação aos tickets de suporte. Né? E aqui a gente consegue inspecionar alguns detalhes. Ó, veja as colunas que a gente tem, o suporte ticket ID, customer ID, data de criação, que data que foi completado, né, que foi encerrado o ticket. Aqui temos mais algumas informações de rating, né, escorização. E aqui a região, né, que a partir de qual foi gerado o ticket. E temos também a duração. Né? A duração que vai ser um campo específico, muito útil aqui para a gente fazer a nossa análise. Né? Descendo um pouco, a gente tem uma outra célula aqui vai descrever. Né? Na verdade, aqui ele está consolidando, né, a informação, que a gente tem 73.182 linhas e 19 colunas. Né? Logo abaixo temos o Feature Engineering, né, que seria o processo de tratativa dos dados, né, de limpeza. Ou seja, a partir de um dataset, se a gente recebe um dataset com muitas informações, né, às vezes até colunas que a gente não precisa, ou colunas que devam ser tratadas, né, de string para número, por exemplo,
aqui a gente vê um exemplo bem claro, né, onde ele converte uma coluna específica que está como string para número. Isso daqui é até bem recomendado quando a gente trabalha com dados, né, que a gente pode fazer cálculos e algumas estimativas baseadas em números, diferente de string, né? Para a gente fazer tratamentos baseados em string, aí teria que colocar condicionais, né? Teria que exigir muito recurso computacional para ser processado, né? Imagina cada linha fazendo checagens, verificações e conversões. Então aqui ele já faz esse procedimento, né? Já transforma o conteúdo de string para número. Aqui tem uma outra transformação, né, que seria o rating, que ele faz uma transformação de 0 e 1, binário, né, mesmo princípio da operação acima. Né, e aqui no terceiro exemplo, a gente está fazendo um split dos campos de data. Né. Isso daqui é muito interessante também para a gente conseguir fazer futuros agrupamentos. Né. Isso daqui facilita um tanto, né, quando a gente pretende agrupar por ano e mês, por exemplo, e ao invés de usar a data por inteiro e ficar fazendo algum tipo de tratamento também, pegando parte da data, né, parte que seria o equivalente ao ano, mês e dia. Aqui a gente já está fazendo esse split para facilitar o processamento posterior. Então vamos executar. Né? Então aqui a gente já tem uma consolidação, né, que é justamente isso daqui que ele está fazendo. Aqui ele está gerando 5 linhas com 27 colunas, né, exibindo aqui já as colunas sendo splitadas e os dados convertidos aqui também. Observem o rating numeric. Legal? Bom, então vamos avançando. E aqui, por fim, temos o Data Visualization, né? Por fim não, ainda tem mais uma step antes. Então, temos a visualização de dados, fazendo uso da lib matplotlib. Essa lib a gente consegue plotar gráficos aqui para facilitar a visualização, né? Gerar uma visualização mais amigável. Então vamos executar aqui as etapas. Aqui ele está imprimindo, né? Ele está fazendo uma operação, segregando os meses de maneira única. E aqui, gerando um gráfico das informações baseadas nos meses. Né? Então aqui ele usa o mês como agrupador para gerar esses dados. Né? Contar quantos tickets aí a gente tem por mês. Então, avançando mais um pouco. Aqui ele cria um histogram. E aqui ele vai gerar um gráfico de pizza, né? Agregando as informações também, incluindo os labels aqui, né? Para classificar os nossos dados. E aqui por último, ele gera um gráfico de barras, né? Aqui agrupando mais informações. Aqui ele faz uma contagem de dados e pela categoria do ticket, né? E por fim, a gente vai escrever um resultado, né? A gente vai extrair as colunas específicas aqui, já fazendo uma pré-limpeza, né, para um dataset que vai ser gerado nesse caminho aqui. Então ele gerou nosso dataset. Para a gente confirmar, a gente pode voltar um nível aqui. E está aqui o nosso dataset gerado há segundos atrás.
Legal, pessoal. Agora que a gente já gerou o nosso dataset, na sequência temos a experimentação. É quando começamos a fazer perguntas mais específicas sobre os dados, né? Os dados de duração realmente nos interessam muito. Portanto, eu quero saber se a gente pode prever a duração de um ticket de suporte por 2 ou 3 dias, quando ele chega ao sistema de tickets de suporte, para que possamos começar a somar as horas de carga de trabalho e projetar o cronograma da equipe com mais eficiência. Então vamos lá. Para essa atividade, pessoal, a gente vai usar o Automated ML para executar um processo de análise, fazendo uso de um algoritmo de regressão baseado na coluna de duração, né, que é a nossa coluna duration do nosso dataset que foi gerado. E assim a gente vai encontrar o melhor modelo que se aplica ao nosso conjunto de dados. Mas primeiro, o que seria o Automated ML? Né? Ele é basicamente o aprendizado automatizado de máquina, também chamado de ML automatizado, né? Ou Machine Learning automatizado. É o processo de automatização das tarefas demoradas e iterativas do desenvolvimento de modelos de aprendizagem de máquina. Ele permite que cientistas de dados, analistas e desenvolvedores construam modelos de machine learning com alta escala, eficiência e produtividade, ao mesmo tempo que sustentam a qualidade do modelo. Ele é baseado em um avanço da divisão de pesquisas da Microsoft, né? E comparando com o modelo tradicional, né, de aprendizado de máquina, no modelo tradicional ele é intensivo em recursos, exigindo conhecimento de domínio significativo e tempo para produzir e comparar dezenas de modelos. Com o Machine Learning automatizado, você vai acelerar muito o tempo que se leva para colocar modelos de Machine Learning prontos em produção com grande facilidade e eficiência. Então, vamos criar aqui uma nova execução de um Automated ML. Né? Vamos selecionar o nosso dataset que foi gerado. Aqui vamos fazer algumas configurações. O nome do experimento, por exemplo. Já tem alguns nomes aqui que eu utilizei. Aqui vamos definir a nossa coluna alvo, que no caso seria a duration, né, que é a coluna base que ele vai fazer as análises de comparação. Aqui vamos selecionar nosso cluster para o treinamento. Vamos avançar. Aqui nesse passo a gente vai escolher o nosso algoritmo. Né? No caso seria o algoritmo de regressão. Vamos expandir aqui os detalhes. Aqui é a métrica que a gente vai utilizar, essa métrica de normalização, que a gente deixa como default esses dois campos. Aqui o tempo de execução, vamos deixar 25 minutos, né, que é o tempo mínimo. Aqui alguns critérios de validação, se a gente optasse por seguir alguma estratégia de validação, né, para ele encerrar o treino. E aqui a concorrência, que seria o número máximo de iterações em paralelo, né, interações concorrentes. Vamos salvar e finalizar. Legal. Aqui, galera, ele está provisionando, né, os recursos necessários aqui, está preparando os dados também para fazer um pré-treino, né, antes de executar. Explicando brevemente como o Automated ML funciona, durante o treinamento, o Azure Machine Learning ele vai criar uma série de pipelines paralelos que experimentam diferentes algoritmos e parâmetros. O serviço ele itera através de algoritmos ML emparelhados com seleções de recursos, onde cada iteração produz um modelo com uma pontuação de treinamento. E quanto maior for a pontuação, melhor o modelo é considerado
para encaixar os seus dados, né? Ele vai parar quando atingir os critérios de saída definidos no experimento. Agora, um detalhe importante sobre pré-processamento, né, que está até ocorrendo agora, que seria a preparação, né? E é que em todos os experimentos automatizados de aprendizado de máquina, né, de machine learning, seus dados são pré-processados usando os métodos padrão e opcionalmente através de pré-processamento avançado. Bom, então, enquanto ele vai executando aqui, vamos abrir outras execuções que eu criei anteriormente para a gente ganhar um tempo. Vamos abrir essa execução que eu configurei para 30 minutos, aliás, né, e vamos observar o experimento que ele gerou. Então aqui são exibidos alguns detalhes, né, referente ao modelo, o algoritmo, né, o nome do algoritmo, aqui é a opção que a gente selecionou para ele aplicar. A gente pode ver todos os detalhes aqui das outras métricas utilizadas, e o que mais se aproximou foi o que ele selecionou aqui para a gente. Aqui no lado direito temos o resumo da execução, né, o tipo da tarefa, né, uma task de regressão. Aqui também tem os detalhes, né, que ele utilizou para fazer essa execução, né, o tempo que foi configurado, a validação, né, todos aqueles parâmetros que a gente selecionou. Aqui a gente consegue resgatar de forma de log. Aqui o ID do dataset que a gente utilizou. A gente consegue ver mais detalhes também. Em mais detalhes a gente tem os mesmos campos aqui do lado esquerdo, né, o nome do algoritmo, ao lado direito o status, né, o ID da execução, a data de criação, a duração desse algoritmo específico, né, do modelo que ele identificou como melhor. E aqui em visualizações a gente tem esse gráfico que seria a predição versus o que realmente é, né? Então, através daquele conjunto de dados, né, ele faz uma avaliação baseado na coluna que a gente especificou, que é a de duration, e avaliando todas as condições para predizer quanto tempo um ticket vai levar baseado no conjunto de dados que ele tem. Né? Então aqui a gente tem mais um gráfico de histograma, medindo a frequência. Aqui a gente vai ter a explicação do modelo. Né? Essas informações, pessoal, vocês podem até olhar um pouco mais a fundo na própria documentação que explica bem mais detalhado. Né? Aqui temos o log da execução e os outputs que foram gerados. Né? Legal, pessoal. Então, digamos que agora estamos felizes com o nosso modelo de regressão ajustado para prever a duração em dias de tickets de suporte. Agora desejamos implantar esse modelo para ser hospedado em algum lugar, para que possamos compilá-lo no sistema da equipe de suporte da TMU Traders, deixar disponível, né, com que esse modelo seja usável. E como que a gente faz isso? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no detalhe de execução, né, do nosso melhor modelo, né, até então que a gente identificou, e vejamos aqui que a gente tem algumas opções. Né? Dentre elas, Deploy Best Model, View Model Details, que é onde a gente estava, e Download Best Model. Né? Esse Download Best Model, a gente consegue fazer o download do arquivo JSON com toda a especificação de treino que ele executou e a gente implementar num dispositivo IoT, por exemplo. Né? A gente embarcar num dispositivo físico onde possivelmente não há uma conectividade com a internet, né, ou uma conexão ruim,
para esse dispositivo consumir via internet os serviços do Azure. Então a gente consegue exportar todo esse treinamento e embarcar nesse dispositivo, né? Implantar nesse dispositivo. Mas a forma que a gente vai utilizar é essa aqui, Deploy Best Model. E aqui a gente vai fazer a configuração do deploy para o ACI, que é o Azure Container Instance, que é um serviço Azure onde podemos rodar nossas imagens de containers. Então aqui a gente vai especificar um nome para o nosso deploy, alguma descrição, se for o caso, aqui o tipo de computação, né? Então nós temos o AKS, né, que seria o Azure Kubernetes Service, e o ACI, que é o nosso Azure Container Instance. Né? Para ambientes de produção, né, só um ponto aqui, é recomendado utilizar o AKS, por ele ser um serviço mais gerenciado e mais escalável também, né? E tem toda uma questão de configuração que a gente pode utilizar para ambientes produtivos. Por hora, vamos utilizar o ACI, que vamos habilitar a autenticação, né? E é aqui que ele vai fazer a integração com o Key Vault, né? que eu comentei no início dessa demo, né? Armazenando as chaves de conectividade do Azure Machine Learning para o serviço de container, que é o ACI. Vamos expandir aqui em Advanced para a gente avaliar. Aqui tem mais algumas propriedades, vamos deixar como default. Né? Eu posso definir a capacidade de CPU e também de memória. Vamos deixar tudo como default e clicar em Deploy. Legal. O deploy começou. Como vai levar alguns minutos, então vamos pegar um deploy que eu já realizei anteriormente. Os deploys ficam sempre em endpoints. Né? E aqui a gente tem os detalhes, né? O status que ele tá como um healthy, o tipo de computação e aqui todas as propriedades que eu defini, né? A data de criação, a última vez que ele foi atualizado, aqui um endpoint, né? Um REST endpoint para ser consumido, aqui as configurações do container e aqui alguns detalhes de como consumir, né? Que a gente tem a REST endpoint e as chaves, a primary key e a secondary key. Essas informações que a gente vai utilizar para colocar no header, né, ao consumir esse recurso. Legal, então agora a gente vai fazer um teste consumindo esse serviço que a gente fez a implantação. Então vamos aqui em Compute, no nosso Jupyter Studio, aliás, Jupyter Notebook. Vamos navegar pela estrutura de pasta. E aqui em Code eu tenho um notebook para testar o meu deploy. Então aqui a gente tem alguns passos. Então aqui nesse primeiro passo ele vai carregar as configurações que eu tenho no arquivo de configuração, né, um config.json, apontando para o meu Machine Learning Workspace, a minha subscription e meu resource group. Na sequência, aqui ele vai identificar, né, os detalhes da minha connection string e recuperar a URL do meu serviço que eu fiz o deploy. Então demora alguns instantes, beleza, recuperado. Na sequência, né, ele vai pegar a chave de autenticação, né, para consumo da minha REST API. E aqui a gente vai começar a trabalhar, né? Aqui estamos declarando um esquema, né, que será utilizado. E aqui o conteúdo, né? E aqui, ao fazer o teste, então ele dá aqui uma predição, né, baseado nesse conjunto de dados que a gente submeteu via REST via REST, né? E ele me retorna
uma predição de 2,71 dias, né, para ser resolvido esse ticket, baseado no modelo que a gente fez a implantação. Legal, pessoal? Então, no início, dissemos que em último lugar, mas não menos importante, nós precisaríamos apresentar essas informações de volta à equipe de gerenciamento da Tailwind Traders, né? Então, nós encontramos muitas informações e criamos algumas soluções para serem testadas. E agora, precisamos contar essa história de volta à equipe de gerenciamento de uma maneira facilmente consumível para que eles possam agir em respostas a essas informações obtidas dos dados. Então vamos ver como que a gente resolve isso. E para apresentar os dados resultantes de todo esse nosso trabalho para a equipe de gerenciamento da Tailwind Traders, nós temos o Power BI. O Power BI é um serviço muito poderoso para visualização de dados e possui versões para rodar no navegador e também uma versão em aplicação desktop, que é essa aqui que nós estamos utilizando. Você pode criar relatórios e dashboards e consegue compartilhar com toda a sua organização usando o Power BI Service, que é uma camada de serviço para a publicação e consumo de relatórios gerados com o Power BI. Então, temos aqui o dashboard da Tailwind Traders com uma série de relatórios plotados que foram criados, né? Observe esse gráfico aqui com tempo médio de duração dos tickets de suporte, com valor de 3,72 dias, né, sendo o valor médio. E a gente também consegue aplicar alguns filtros selecionando valores de outros gráficos contidos no mesmo dashboard. Vejam só aqui, né, se eu clicar, por exemplo, no mês de outubro, os dados são atualizados em todos os relatórios que foram plotados. Né? Eles são filtrados dinamicamente. Aqui a gente tem o desvio padrão, né? E o resultado aqui representando o tempo médio de duração do ticket para o mês de outubro. Se a gente clicar novamente, né, ele desfaz o filtro e volta a exibir todas as informações. Uma outra forma de filtragem é pela utilização dos campos, né, os campos de filtro. Né, aqui a gente tem um mês, por exemplo. Então aqui a gente consegue marcar um ou mais valores, né, através desses checkbox. Se eu quiser filtrar, por exemplo, o mês de junho, que tem uma quantidade menor aqui de tickets por mês, a gente tem até um tempo médio de duração inferior aos outros meses, né? Legal. Aqui um outro campo de filtro é se ele foi escalonado ou não, né, para o time de suporte. Aqui ele está escalonado e aqui, se a gente selecionar o 0, a gente tem os filtros aplicados entre todos os relatórios também. Aqui, voltando a exibir todos. Uma segunda forma de trabalhar com o Power BI seria utilizando o que é chamado de Built-in Data Visualizations. O que significa isso? Por exemplo, essa visualização de Key Influencer, né, que a gente colocou aqui, onde consiste a análise, você especifica um campo para ele analisar, e aqui no Explain By seria os campos correlatos, né, que influenciam o valor desse campo que a gente especificou de análise. Então, aqui, por exemplo, e quando a gente tem um rating low, né, uma qualificação baixa, então ele tende a aumentar a duração em 3,46 dias. E aqui o mesmo vale para os outros campos que foram selecionados aqui. Né? Pegando o mês de dezembro, por exemplo, quando o mês é dezembro, então a gente acaba tendo um acréscimo aqui de 2,12 na duração média.
A gente pode também visualizar os segmentos top, né? Então, aqui para uma duração de 6,36 dias, a gente consegue expandir e verificar alguns dados, né? Aqui, os dados que mais influenciam seria o quarter, que é o Q4 aqui, e o rating, que é low. Então, a gente tem esses dois principais campos aqui que influenciam no resultado alto de duração de ticket. Aqui a segunda opção que foi retornada. Bom, para a gente compartilhar, né, esse dashboard com o time de gerenciamento, basta clicarmos nesse botão Publish, que daí vai ser solicitado o host, né, um endereço do Power BI. Se você já tiver logado aqui com a sua conta, ele já provavelmente já vai listar o workspace disponível e você vai conseguir publicar esse relatório e todos os membros da sua organização tiverem permissões vai conseguir visualizar e aplicar os filtros, né? Visualizar esses dados e aplicar os filtros disponíveis que a gente inseriu aqui. Então, aqui estamos no navegador. E aqui vejam que basicamente temos a mesma representação visual, a mesma experiência que a gente tem no Power BI Desktop, né, com todos os gráficos aqui, né, os filtros, a dinâmica é a mesma, né? Clico aqui num dado específico e ele já aplica, reflete os filtros entre os demais relatórios. Bom pessoal, finalizamos aqui nossa última demo e tivemos a oportunidade de entender um pouco como que funciona o processo de ciência de dados por meio de uma história fictícia, num cenário onde a empresa estava com uma certa dificuldade, né, em mapear o que acontecia com os tickets de suporte, onde estava sendo gerado um índice alto de insatisfação pelos clientes. Então a gente pôde discorrer entre os 4 processos de ciência de dados, né? Sendo o processo inicial com uma exploração de dados, onde utilizamos o Jupyter Notebook para fazer a exploração. A gente viu alguns códigos sendo executados, analisando nosso dataset e por fim gerando um outro dataset mais tratado, né, limpando algumas colunas que não faziam sentido para nossa análise. Depois passamos por um processo de experimentação utilizando Automated ML, Microsoft Machine Learning. Posteriormente fizemos um processo de implantação, né, fazendo deploy uma instância de container, né, que seria o ACI, o Azure Container Instance, servindo uma API REST com o objetivo de entregar uma predição baseada num conjunto de dados dos tickets, né, e onde é retornado uma predição de quanto tempo aquele ticket poderia levar baseado num conjunto de dados que foi submetido via requisição. E por fim, tivemos a apresentação com Power BI, né, visualizando os dados a partir do dataset, onde a gente pôde ver a capacidade dessa poderosa ferramenta de visualização, a quantidade de relatórios já prontos que basicamente é só arrastar e soltar e aplicar alguns filtros ali para facilitar o nosso trabalho. E por final, a gente fez a publicação desse dashboard para o Power BI Service para servir, né, e deixando preparado o relatório para ser consumido por uma equipe de gerenciamento ali da nossa empresa Tailwind Traders. E é isso aí, pessoal. Aqui estão alguns links, né? Aconselho a vocês tirarem um print aí da tela. Primeiro seria o GitHub desse desafio, tá público, projeto bem interessante. Lá tem todos os códigos, né? Tem uma funcionalidade de deploy, que você consegue fazer o deploy para sua subscription no Azure. E ali vai ser provisionado todos os recursos necessários, né? E tem o passo a passo também para você evoluir no seu estudo
E também tem alguns labs subsequentes a esse, né, para você entrar mais a fundo e explorar ainda mais esse cenário de ciência de dados. Aqui abaixo temos alguns links com materiais para estudo, né, alguns learning paths no Microsoft Learning Paths que vão guiar no estudo para essas duas certificações. Né? A primeira certificação seria cientista de dados e a segunda seria engenheiro de dados. Legal, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado e que puderam aproveitar esse conteúdo. Um abraço.